Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 4 de abril de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta manhã, dando sequência à nossa maratona bíblica, nós vamos falar do livro de Números, capítulos 21, 22 e também capítulo de número 23. O tema do devocional de hoje é a cura do veneno da serpente. Por quê? Nós vamos destacar aqui nessa porção do livro de Números a história, a fantástica história das serpentes abrasadoras, das serpentes venenosas, e que a cura para essas serpentes veio de uma maneira muito singular. Mas, para a gente poder fazer uma contextualizada geral aqui, deixe-me ler com vocês o texto que vai basear a nossa conversa aí desta manhã, que é Números capítulo 21, versículo 8 e 9, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Interessante mais esse texto, a gente vai explicar porque ele precisa e requer uma explicação boa, porque é bem singular. O que está dizendo o texto é que quem fosse mordido pela serpente era para Moisés fazer uma outra serpente de bronze, pendurar num poste, e quem olhasse para essa serpente de bronze pendurada no poste seria curado. E isso tudo veio por orientação do Senhor. Será que Deus estava orientando ali uma espécie de superstição aí divina? Será que Deus estava orientando ali que o povo de fato seria curado ao olhar para aquela serpente? É isso mesmo que o texto está dizendo? Bom, vamos entender todo o contexto aqui para a gente poder explicar o que está acontecendo aqui. O povo de Israel, como nós já estudamos, eles saem do Egito. Os primeiros homens ali, eles duvidam, não confiam em Deus. Quando vem o relatório dos espias, eles murmuram contra o Senhor. Deus então dá uma sentença contra aqueles homens, dizendo que eles não entrarão na terra. E o que ele faz? Os seus filhos vão entrar. Os filhos então crescem, aquela geração morre, os próximos vêm, e eles resolvem então entrar, né? Resolvem não, Deus então direciona, agora é o momento de entrar na terra. Eles tentam essa entrada pelo sul, que seria o caminho mais fácil, entrar ali subindo do Egito, entrar pelo sul da Palestina. Porém, eles não conseguem entrar pelo sul. E o que eles fazem? Pasmem, eles também desconfiam do Senhor, eles também murmuram contra o Senhor, eles se tornam rebeldes contra o Senhor. E por causa disso, por não confiarem em Deus, por tornarem-se rebeldes contra Deus, contra a palavra de Deus, por se tornarem réus contra o Senhor, Deus então envia serpentes venenosas como punição pelo pecado deles. E essas serpentes que são enviadas, como o texto mesmo diz, mata muitos no meio do povo. E aí então é que Deus direciona Moisés a fazer exatamente dessa forma, edificar ou modelar ali uma serpente de bronze. Essa serpente de bronze seria colocada no meio do povo e ao olhar para essa serpente o povo seria curado. Algumas coisas a gente vai então observar desse texto. Primeiro, serpentes venenosas que matam muitos dentre o povo. Outra vez, como dissemos, o povo foi rebelde contra o Senhor. E como consequência desta rebeldia, o que aconteceu? Muitos morreram. O pecado deles aqui basicamente era não confiar em Deus. Eles desconfiaram, ao murmurar contra Moisés e contra a liderança que ali estava instituída, na verdade, o texto diz que eles falaram contra Deus, né? O versículo 5 fala assim: e falou contra Deus e contra Moisés, ou seja, o fato de que eles foram rebeldes e não confiaram em Deus, e não confiaram naquilo que Deus estava fazendo, foram rebeldes com relação à palavra e à direção de Deus,
eles então foram severamente castigados pelo seu pecado. A Bíblia nos ensina em toda a sua extensão os graves e os danos perversos e as consequências graves causadas pelo pecado. O pecado, ele sempre traz consequências muito ruins. E ignorar, eu tenho uma frase que eu digo com alguma frequência: não ignore o poder do pecado. Essa é uma tendência natural de todos nós. Nós, por vezes, ignoramos as consequências graves que o pecado pode trazer. E isso a gente faz especialmente com relação aos pecados de menor monta, de menor valor aos nossos olhos. Então, por exemplo, alguém pode ser altamente fiel à sua esposa e ele pode ser severamente honesto com seu dízimo, mas ele pode talvez deixar passar aquela pequena murmuração, ou ele pode deixar passar aquela fofoca, aquela coisa gostosa de falar mal dos outros. Pode deixar passar, por exemplo, a maledicência, falar mal de um irmão que não está próximo, e às vezes isso é tão gostoso. Jovens solteiros podem, às vezes, achar que não há problema nenhum, já que eles têm uma vida, ou já que são muito responsáveis, né? Eles podem, jovens mais adultos, né, podem ignorar o fato de que não precisam da aliança para fazer sexo. Eu estou tentando dar alguns exemplos aqui de pequenos pecadinhos que a gente acaba admitindo. Quando alguém vem falar mal de outra pessoa para você, para não desfazer daquela pessoa que é muito sua amiga, você acaba aceitando que ela fique ali falando coisas ruins na sua cabeça. Não ignore o poder do pecado. Não ignore o poder do veneno da serpente. Ignorar o poder da serpente pode trazer consequências gravíssimas, pode trazer danos gravíssimos. E por experiência nós já vimos isso, você já viu isso, por experiência nós já presenciamos isso, como às vezes a permissão ou como às vezes permitir que pequenos pecados, ignorar que pequenos pecados podem causar danos gravíssimos. Não faça isso, vigie sempre, porque os danos do pecado são sempre consequências muito, muito graves. E aqui a gente vai ver exatamente como as consequências, como as causas, como o resultado de ignorar o pecado pode trazer consequências muito graves. Segunda coisa que a gente vai ver aqui, então, a cura é olhar para a serpente de bronze levantada no meio do povo. Aqui talvez é o momento mais polêmico aí do texto, né? A cura para o veneno da serpente é inusitado. Olhar para outra serpente de bronze que vai ser levantada. Essa é a direção que Deus dá. Mas isso aqui não foi colocado aqui de maneira aleatória, né? Não foi porque Deus achou que essa seria a melhor forma de se fazer isso. Vocês hão de se lembrar que por várias vezes a gente fala que Deus ele tem uma pedagogia para o seu povo que não só informa, mas que também forma. Deus trabalha com pequenas práticas que formam o seu povo, sempre foi assim. E Deus ensina isso no Novo Testamento também. Deus ensina, por exemplo, no Novo Testamento, que o povo de Deus, eles precisam orar juntos. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, 19 e 20, ali, aquela porção, vai falar sobre o povo de Deus louvando juntos. O que é isso? Existe toda uma didática de Deus para essas liturgias. O nosso culto, o culto de adoração do povo de Deus, ele precisa ser intencional do início ao fim. Cada coisa que nós fazemos no culto ali precisa de alguma forma é bom, precisa de alguma forma formar, né? Precisa de alguma maneira formar o povo de Deus, porque sempre foi assim. Deus sempre trabalhou para informar o seu povo, mas também para formar o seu povo. E aqui o que Deus queria formar no seu povo é a dependência
que eles deveriam ter sobre aquele que seria levantado no meio do povo. Assim como ali a serpente foi levantada no meio do povo, anos depois, Jesus também seria levantado no meio do povo. E quem olhasse para ele, quem olhasse para Jesus, quem olhasse para aquele que foi levantado no meio do povo, seria curado. Quem olha para aquele que foi levantado no madeiro, quem olha para aquele que foi levantado no alto do monte, quem olha para aquele que foi levantado no meio do povo, alcança misericórdia. Então, o que Deus estava fazendo ali era também formar o seu povo, uma pedagogia de Deus, para lembrar ou para ensinar o povo que um dia alguém seria levantado no meio deles. Alguém que para muita gente representa a maldição, alguém que para muita gente representa a vergonha, mas que para o povo de Deus, para aqueles que olhassem para ele com fé, esses alcançariam misericórdia. E é exatamente o que acontece conosco. Quando olhamos para Jesus, quando olhamos para aquele que foi levantado no meio do povo, quando olhamos para aquele que para muita gente representa uma maldição, mas quando olhamos para ele com fé, nós também alcançamos misericórdia. Tá certo, pessoal? Então foi isso que aconteceu ali. Qual é a moral da história e o resumo disso que nós estudamos aqui nesse texto, que é bem singular aí da palavra de Deus? A moral da história é: mesmo diante das graves consequências da rebeldia, o Senhor envia a sua cura. Eu acho fantástico, belíssimo essa parte onde o texto relata toda a rebeldia do povo, o texto relata as consequências graves do pecado, o texto relata o quanto danoso é o pecado, o quanto perigoso é a rebeldia contra a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo o texto é belo em mostrar que Deus envia a sua cura. E essa é a mensagem que nós devemos ficar com ela na mente. O Senhor, ele é o poder, ou ele tem o poder para nos curar ou para inocular o poder do veneno da serpente, né? Então é isso que a gente vai aprender, que essa é a moral da história. E qual é o desafio, a aplicação final aqui para nós orarmos? O desafio do Léo dessa segunda-feira é simples. A sua semana está começando. A minha semana está começando. E às vezes, provavelmente ou talvez, nós vamos enfrentar, aliás, talvez não, né? Nós vamos enfrentar durante essa semana, é certeza de que nós vamos enfrentar durante essa semana as consequências graves do pecado. E a nossa única saída é olhar para aquele que foi levantado no meio do povo. Então, o desafio é: olhe para aquele que foi levantado no meio do povo. Não tire os seus olhos do Senhor. Essa é o nosso desafio, porque as serpentes venenosas, elas nos farão, ou nós seremos tentados a tirar os nossos olhos do Senhor. Mas não se esqueça, a cura está em olhar para aquele que foi levantado no meio do povo. Tá bom, pessoal? É isso. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Como gosto de fazer toda segunda e sexta-feira, eu gosto de iniciar a semana fazendo junto a oração do Pai Nosso. Então, se você puder agora, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Antes, eu quero te dar aqui um aviso. Hoje é segunda-feira e hoje é dia de Nave Talk. Então, hoje à noite, a partir das 20 horas, vai ser o talk de homens, mas é claro, as nossas irmãs estão
convidadíssimas a participar, até porque nós vamos falar do que pregamos ontem. Ontem falamos sobre machismo e feminismo a partir de Esther capítulo 1, os decretos do rei, que é o machismo, e a atitude rebelde de Vasti, que está ligada ao feminismo, e nós vamos falar qual é a resposta do evangelho para esses dois grupos que são antagônicos em si mesmos. Então, hoje, a partir das 20 horas, vamos discutir esse tema bem polêmico lá na nossa Igreja Nave, e você é nosso convidado para estar junto lá, para estarmos juntos hoje falando sobre isso, tá bom? É isso, pessoal. Boa semana para todos. Deus abençoe. Fiquem com Deus.